A lição de hoje trata de uma das orações mais lindas feitas na Bíblia. Uma oração feita pelo profeta Daniel, intercedendo pelo povo de Israel. Mas vamos verificar em que condições foi feita esta oração. Qual era o momento histórico desta oração? Nos anos 605 ou 606 a.C., Babilônia tomou Jerusalém. Babilônia sitiou e tomou Jerusalém. O rei de Babilônia era Nabucodonosor. Nessa ocasião, os utensílios do templo foram levados para Sinear, na casa do Deus de Nabucodonosor, o Deus da Babilônia. Também nessa época foram exilados os jovens de linhagem real, os jovens promissores de Israel, foram exilados para Babilônia. Neste momento, Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram levados para a Babilônia. Nabucodonosor foi sucedido por Beltesazar, e no ano 539, Beltesazar deu aquela festa, lembram-se lá de Daniel, e o reino passou de Beltesazar, e Dario, rei da Média, passou agora a administrar Jerusalém. Tomou Jerusalém. O reino de Babilônia foi sucedido pelo reino da Média, depois que seria Medo-Pérsia. Nessa circunstância, Daniel já estava há muitos anos, 66 anos aproximadamente, no exílio. Veja, Daniel já devia ter uns 80 anos. E o que aconteceu com Daniel quando ele começou a estudar as profecias, ou estudou as profecias, se deteve sobre uma profecia de Jeremias? Veja Daniel capítulo 9, verso 2. No primeiro ano do seu reinado, do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Veja, irmãos, o profeta Jeremias viveu do ano 627 até o 586. Portanto, não muito longe desta data, 539. Mas ele profetizou que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. E pelas datas de 605 até 539, já haviam se passado 66 anos. Portanto, Daniel viu pela profecia, viu pela orientação profética de Jeremias, de que estava para findar a desolação de Jerusalém. No capítulo 9, irmãos, os versos 3 a 19, aparece então a oração de Daniel intercedendo pelo povo, intercedendo pela nação. A oração, um jejum, com pano de saco, com cinzas, profundo arrependimento. Leia, por favor, depois com cuidado, o texto de Daniel 9, até o verso 19, do 1 até o 19. O que encontramos nessa oração? Primeiramente, a confissão dos pecados. Não tinha justificativa, tinha a confissão dos pecados. Mais ainda, a certeza de que o Senhor Deus ia cuidar da aliança. O Senhor Deus guarda a aliança. Isso ele estava se reportando a Deuteronômio 7:9. O que estamos estudando nesses dias é como os profetas posteriores utilizaram o texto sagrado de Deuteronômio. Ele disse na sua confissão: temos pecado e temos se rebelado. Não demos ouvidos aos profetas que falaram aos reis, aos príncipes, aos pais e ao povo. Israel não tinha atendido aos profetas. Lembram, irmãos? Os profetas deviam exortar o povo, deviam cuidar do povo, deviam pregar para o povo, advertir, mas eles não davam ouvidos. E ainda Daniel afirma: do Senhor é a justiça. E ele fala que o povo está exilado por causa das transgressões. No verso 8, irmãos, diz assim: temos pecado contra ti. E eu quero lembrar novamente os irmãos: pecado é sempre contra Deus.
nós podemos prejudicar as pessoas, podemos defraudar as pessoas, podemos magoá-las, mas o pecado, irmãos, o pecado é sempre contra Deus. Ele ainda afirma: todos de Israel têm transgredido a sua lei. Mas ainda ele afirma: o Senhor é justo, é tudo em tudo que faz. Veja, irmãos, Daniel não estava racionalizando, não estava justificando, mas ele sabia que aquela condição de desolação que Jerusalém se encontrava, que a nação se encontrava, era por conta de não ter obedecido à voz de Deus, e que o Senhor era justo em tudo o que faz. Ele ainda afirma: temos procedido impiamente. E isso tem sido opróbrio, tem sido vergonha. O povo de Israel tem sido uma vergonha para Deus. E agora então ele clama: escuta a oração do teu servo, por amor do Senhor. O que quer dizer isso, irmãos? Daniel estava intercedendo para o povo, para o Senhor livrar o povo, para o Senhor restaurar o povo, mas ele estava preocupado com a reputação de Deus. E ele dizia na sua oração, então: por favor, escuta a oração do teu servo, por amor do teu nome. Veja então, irmãos, os versos 18 e 19, que é a conclusão da oração de Daniel. Eu vou ler integralmente. Inclina, Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e contempla as nossas desolações e a cidade que é chamada pelo teu nome. Por não é por causa das nossas justiças que apresentamos diante de ti as nossas súplicas, mas por causa das tuas grandes misericórdias. Ó Senhor, perdoa, ó Senhor, escuta e põe mãos à obra, não te demores por amor de ti mesmo. Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Veja, irmãos, que ele diz: não é por conta das nossas justiças que nós te imploramos. Ele está dizendo assim: nós não merecemos. A salvação, irmãos, o livramento é somente pela graça, pelo amor de Deus. Não é por mérito adquirido por homens, por seres humanos. E ele diz assim: Senhor, perdoa. E novamente, irmãos, ele fala assim: porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade do Deus Criador do céu e da terra, estava destruída, os muros destruídos, o templo destruído. Isso era uma vergonha, e era por amor do nome de Deus, pela reputação do nome de Deus, é que Daniel estava pedindo que o Senhor intercedesse. Perceberam, irmãos, que na oração de Daniel, em nenhum momento ele perguntou por quê. Mas por que está acontecendo isso? Por que o Senhor permitiu isso? Ele sabia por quê. Porque o povo tinha se afastado. Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos de bons crentes até, quando acontece alguma coisa, assim: mas por que Deus permitiu? Por que Deus não intercedeu? Botamos a culpa em Deus. Daniel estava falando assim: nós temos pecado, nós temos transgredido a lei. Ele não racionalizou. Eu quero ler para os irmãos um texto que está na página 141 da nossa lição. Página 141. O livro de Deuteronômio deu a Daniel e aos outros exilados a compreensão de que o mal que veio sobre eles não era apenas o destino cego, o acaso, mas os frutos da desobediência sobre os quais haviam sido avisados. Veja, nós estudamos tanto neste trimestre sobre as bênçãos e amaldições que faziam parte da aliança, do tratado da aliança. E Daniel conhecia isso. Ele não precisava perguntar por quê, irmãos. Ele sabia o porquê. Ele sabia que o povo vinha transgredindo. Mas veja, irmãos, Daniel pediu perdão para o povo. E se você olhar o restante do capítulo, dos versos 24 até o verso 27, lá é dado a Daniel uma nova profecia. A profecia das 70 semanas, que levariam desde o decreto para restaurar Jerusalém, que seria dado por Dario alguns anos à frente ali, poucos anos à frente,
até o Senhor Jesus Cristo, até a última semana, no meio da última semana, o ungido seria sacrificado. Veja, irmãos, São João, capítulo 1, verso 29. Evangelho de João, capítulo 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Deus deu a Daniel não a esperança ou o livramento daquela situação, mas deu a Daniel a profecia de que apontava para o Senhor Jesus Cristo, que ia libertar e ia restaurar toda a humanidade. Essa foi a resposta de Daniel, a resposta dessa oração suplicante de Daniel. E que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa, primeiro, aprender com essa oração de Daniel. Como é que devemos pedir a Deus, como devemos interceder a Deus. Mas lendo o restante do capítulo, irmãos, ver que o Senhor tem um plano, teve um plano e já executou esse plano. Isso estava acontecendo ainda 500 anos antes. Mas o Senhor Deus, irmãos, deu o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para que nós pudéssemos ser salvos. O Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse Cordeiro, irmãos, que salva a mim, que salva você, que livra a humanidade, que livra todo aquele que aceitá-lo como Salvador.